Bom dia a você, seja bem-vindo à nossa corrente de oração e renovação por novos rumos. Vamos começar já já. Eu estou passando aqui 2 minutinhos antes para dar tempo de você ir ali na cozinha, corre ali, estou lembrando, vai ali, pega um copo de água, coloca aí perto de você para durante a nossa corrente ser vibrado pelos ciganos, pelos nossos queridos amigos ciganos, que os ciganos possam ajudar a abrir caminhos, que os ciganos possam ajudar a encontrar novos rumos na sua vida. Então corre, dá tempo, vai ali na cozinha, pega para você um copinho de água, bota aí ao seu lado para ser vibrado pelo cigano. Se quiser colocar uma garrafa também, não tem problema, pode colocar, vai bebendo durante a semana aquela água vibrada pelos ciganos. Enquanto você vai ali pegar água, deixa eu dar um recado para você. Essa é a nossa penúltima corrente do ano, minha gente. A nossa próxima corrente vai ser no dia 6 de dezembro, será a última desse ano. E no dia 6 de dezembro, nós vamos vibrar no raio verde, pedindo ao nosso Pai Ossan a cura para os remédios, né? Para que tenhamos a cura para os nossos males espirituais, para os nossos males físicos. Então, no dia 6 de dezembro. Outro recado para você, toda segunda-feira nós nos encontramos aqui na página da Casa do Caboclo Birajara, às 8 horas da noite, em uma outra reunião, que é o Encontro dos Amigos de Ramatiz. Então, no Encontro dos Amigos de Ramatiz, nós estudamos a literatura de Ramatiz e nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui na página da Casa do Caboclo Birajara para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Mais uma lembrança agora, né? Minha gente, que dia importante hoje, né? Hoje é o dia das eleições, a gente vai decidir os novos rumos, aliás, a corrente hoje é de novos rumos, e a gente vai decidir os novos rumos para os nossos municípios, para as nossas cidades, e também, a gente não pode deixar de lembrar, hoje é o dia 15 de novembro, é dia do aniversário da anunciação oficial da Umbanda no Brasil. A Umbanda foi anunciada oficialmente em 15 de novembro de 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então hoje a gente relembra esse momento, 112 anos da nossa querida Umbanda aqui no plano material. Então que a Umbanda, que Oxalá permita que a Umbanda possa sempre estar nos abraçando, sempre crescendo, sempre nos amparando nesses momentos de tantas dores que nós temos na nossa vida. Os nossos caboclos, os nossos pretos velhos possam estar sempre conosco, nos orientando também. Já foi ali na cozinha? Já pegou o copo de água? Colocou aí ao seu lado? Então vamos começar. Hoje a gente vai pedir ajuda aos ciganos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos novos rumos, né? Como conseguir novos rumos na nossa vida. E a gente vai pedir ao povo cigano que nos ajude a encontrar esses novos rumos, que nos impulsione para frente nesses novos rumos. Então vamos começar a nossa corrente de hoje, a penúltima do ano, e vamos começar, como a gente sempre começa qualquer trabalho na Casa do Caboclo Birajara, com a oração de São Francisco. Então, junto comigo, eleva os seus pensamentos a Deus para que nós iniciemos o nosso encontro espiritual de hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Se você já conhece a nossa corrente, se você já está acostumado, você sabe disso. Se você não sabe, você vai ver agora. A nossa corrente sempre começa assim com muita alegria. Então deixa as tristezas do lado de fora. Hoje a gente vai pedir auxílio ao povo cigano para nos ajudar a encontrar novos caminhos. O povo cigano vai vibrar aí sobre você. Então show tristeza, show preocupação, deixa lá fora. Vamos começar a nossa corrente com alegria, como a gente sempre começa. Então começa comigo cantando essa canção com alegria. Show tristezas, show pensamento triste, show depressão. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação, que aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação, que aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Minha gente, a música que a gente acabou de cantar fala assim: na corrente de Umbanda somos elos do bem. Então cada um de nós é um elo nessa corrente. Nós estamos de mãos dadas, apesar da gente estar distante um do outro, nós estamos de mãos dadas formando essa corrente. Nós vamos vibrar uns pelos outros. Eu vibro por vocês, vocês vibram por cada um de nós que neste momento está unido em pensamentos e em sentimentos. E a nossa corrente, ela só acontece da forma como ela é, eu gosto sempre de falar isso, por um único motivo. Nós estamos debaixo de uma bandeira bastante ecumênica, bastante universalista, que permite que a gente faça em um só trabalho, que reúna em um só trabalho elementos tão diversificados assim, como a água fluidificada, a vibração do orixá, a canção espírita, enfim, tantos elementos diferentes dentro de um único trabalho. E essa bandeira que permite que a gente realize esse trabalho maravilhoso que nos faz tão bem, ela tem um nome. Se eu estivesse na casa do Caboclo Birajara presencialmente, lá no nosso auditório, eu perguntaria assim: minha gente, qual é a bandeira que nos cobre? E aí todo mundo falaria assim: a Umbanda. Sim, a Umbanda, que hoje faz 112 anos, é a religião mais ecumênica que tem. Para quem não sabe, é a religião mais universalista que tem. E é por isso, graças a ela, que a gente pode realizar um trabalho tão interessante, tão bacana, que nos faz tão bem quanto esse, que é a nossa corrente de oração e renovação. Então, com os pensamentos elevados, eu convido você a, junto comigo, fechar os seus olhos. Vamos conversar com o nosso Pai Maior, com o nosso Pai Oxalá, pedindo permissão para o início deste nosso encontro de hoje. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os nossos pensamentos,
nesta manhã de domingo, para vos pedir a vossa presença e a vossa permissão para esta corrente de oração e renovação em busca de novos rumos. Permita, meu Pai, que de agora até o término deste encontro sejamos todos nós amparados pelo vosso amor. Permita também que sejamos sustentados pelos nossos guias espirituais, pelos nossos caboclos, pelos nossos pretos velhos, especialmente hoje pelo povo cigano, que nos auxilie a encontrarmos novos rumos na nossa vida para todos aqueles caminhos que estão difíceis. Permita também que tenhamos a segurança dada pelos nossos Exus guardiões e que os nossos mentores espirituais estejam com cada um de nós, facilitando a nossa comunicação, facilitando o nosso entendimento, para que nós todos, ao sairmos desta reunião, saiamos realmente renovados, com novos rumos no nosso horizonte, com o coração confortado. Meu Pai Oxalá, esteja presente junto a cada um de nós durante toda esta corrente, nos trazendo vibrações positivas, vibrações do alto, vibrações elevadas. Meu Pai Oxalá, abençoa cada um de nós, guarda-nos, ampara-nos, protege-nos agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. E ainda com o coração elevado para Ele. Ele está junto de nós. Ele é o Pai de todos nós. Não importa o nome que se dê, Ele é um só. E Ele nos ama, ainda com o pensamento elevado, através da canção espírita. Quem sabe canta. Quem não sabe, presta atenção. É para Ele. Ele é o Pai de todos nós. É para o nosso Pai Oxalá. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós, que nos chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só. Ele é um só. E está entre nós. Está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Som da vida. Ele é a paz no meio de nós. Ele é a paz no meio de nós. Bálsamo que alivia. Bálsamo que alivia. A luz na escuridão da vida. A luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, nunca. Com Ele ninguém está só. Não importa a pessoa. Fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um vida. O som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar,
vida. No som da vida, no som da vida. Ele é o Pai de todos nós, Ele está no meio de nós, Ele nos ama. Salve o Pai Oxalá. Ufa, como é bom a gente começar o nosso domingo assim com essa vibração elevada, né? Com as bênçãos de nosso Pai Oxalá sobre nós, com o coração elevado. Minha gente, eu sempre gosto de começar a nossa conversa lembrando o seguinte, a nossa corrente de oração e renovação, para quem não conhece, ela obedece a 2 calendários. O primeiro calendário é o calendário material. No calendário material significa o seguinte, a nossa corrente acontece em todo primeiro e terceiro domingo de cada mês. Hoje, por exemplo, é dia 15 de novembro, é o terceiro domingo de novembro, então nós temos a nossa corrente. A nossa próxima corrente, nós temos a nossa corrente de hoje. A nossa próxima corrente é no dia 6 de dezembro. Em dezembro só teremos uma corrente, que é no dia 6. Não teremos a do terceiro domingo de dezembro. Então, este é o calendário material, primeiro e terceiro domingo. E o calendário espiritual que nós seguimos também, você está vendo aí atrás da imagem de nosso Pai Oxalá, este triângulo branco com 7 raios coloridos saindo dele, isso aí é o nosso calendário espiritual. O triângulo branco representa a força da criação, representa o nosso Pai Oxalá, e dele saindo em raios luminosos, coloridos, vibrações divinas. Em cada vibração divina, nós temos as vibrações de um ou mais orixás, e hoje nós estamos vibrando no raio amarelo, pedindo as vibrações do povo do Oriente e especificamente do povo cigano. Então, hoje é o raio amarelo. Na próxima corrente, nós saímos do raio amarelo e vamos para o raio verde, que é aquele que está na parte de cima. O raio verde, a gente tem vibrações de Oxóssi, vibrações de Ossan, vibrações da mata. Então, na próxima corrente, no dia 6 de dezembro, nós vamos vibrar pedindo ao nosso Pai Ossan os remédios para a nossa cura material e espiritual. Vai ser aquela nossa corrente de oração e renovação pela cura, a corrente dos remédios para a nossa vida. Então são esses 2 calendários, o material e o espiritual. Hoje a gente está no raio amarelo e a gente vai conversar aqui no raio amarelo, já que a gente vai vibrar pedindo ao povo do Oriente, ao povo cigano o auxílio, a gente vai conversar sobre algo que o povo cigano pode nos ajudar, que é em busca de novos rumos. Hoje a gente vai falar sobre novos rumos. E quem é que não quer um novo rumo em alguma coisa na sua vida? Às vezes a nossa vida está indo até de uma relativa forma bem em determinados pontos, mas tem pontos que parece que não andam, ou tem pontos que parece que a nossa vida caminha para situações desagradáveis, nos causam infelicidade, sofrimento. Por que é que a nossa vida, em determinado momento, nos causa tanta dor assim, nos causa sofrimento? Tem 2 motivos aí. O primeiro motivo é porque existem situações kármicas, porque a gente fez coisa errada lá no passado, em outras oportunidades da nossa existência material, e hoje a gente tem que colher algumas consequências que nos fazem mal, que mexem com o nosso íntimo. E quanto a isso, não tem muito o que nós fazermos, a não ser aprendermos com aquela lição. Quando a gente aprendeu o que aquela lição tem a nos ensinar, aquela situação acaba, aquela situação passa. Mas eu não quero me fixar nessas questões kármicas, nessas questões que nós não podemos imediatamente modificar. Eu quero me fixar hoje em outras questões e que são a causa da maior parte dos nossos sofrimentos hoje. Se você olhar para trás, você vai ver que muitos dos seus sofrimentos hoje foram causados por decisões equivocadas que você teve no passado. Todos nós erramos. Todos nós, em determinado momento, a gente está numa encruzilhada de possibilidades e às vezes a gente escolhe aquela que é pior. E depois a gente vai sofrer com aquilo. E o pior é que a todo momento a gente tem que tomar uma decisão, a todo momento a gente está numa encruzilhada. E aí, como fazer? Qual a decisão tomar para que a gente lá na frente não venha a ter arrependimento? Para que lá na frente aquela decisão tomada não nos leve a rumos na nossa vida ruins. O fato, minha gente, é que todos nós temos que tomar decisões o tempo inteiro. Algumas dessas decisões que a gente toma na nossa vida, elas até são fáceis de serem tomadas, mas tem decisões que são muito difíceis. Tem pessoas, por exemplo, que preferem, ao invés delas próprias tomarem as decisões,
preferem terceirizar, né? Eu chamo de terceirizar, por exemplo, aquela pessoa que não toma decisão sozinha de jeito nenhum, que está o tempo inteiro pedindo auxílio para outras pessoas e às vezes em consultas no terreiro. Então são aquelas pessoas que estão no terreiro toda semana pedindo orientação para o Exu, para o Caboclo, para o Preto Velho, seja, não quer nem saber qual é o guia que está lá hoje dando consulta, mas eu tenho que ir lá porque eu quero orientação para a minha vida. Nada contra, os nossos guias estão ali para isso, para nos ajudar, para nos orientar nas nossas decisões. Mas é importante que a gente aprenda a tomar decisões. É importante que nós sejamos responsáveis pelos nossos caminhos, porque, na verdade, é isso que acontece. Se nós tomarmos decisões corretas, nós vamos usufruir daquele rumo maravilhoso que a gente vai ter pela frente. Se a gente tomar decisão errada, somos nós que vamos colher aquelas consequências negativas. Então, é importante que nós aprendamos a tomar decisões para que a gente tenha rumos sempre positivos. O tema de hoje é esse, é rumo. Vamos querer novos rumos para a nossa vida. Vamos aprender a tomar decisões corretas e a consertar os rumos errados. Vamos pedir auxílio ao povo cigano para nos auxiliar, para nos ajudar a encontrarmos um caminho melhor para nós. Mas o interessante, minha gente, é que essa questão da gente tomar decisão, eu sei, não é fácil. Não é fácil para a gente. Porque quando a gente tem um amigo, vê se você já não aconteceu isso com você, quando a gente tem um amigo, por exemplo, que está numa encruzilhada de decisões, que fala assim, eu vou fazer tal coisa, mas não sei se faço aquilo, é muito fácil, às vezes, da gente orientar aquele amigo. A gente que está de fora, às vezes, sabe muito bem como aconselhar. A gente pensa até, como é que fulano não consegue identificar dentre aquelas possibilidades qual é melhor, é uma coisa tão fácil, tão simples. Então, a gente tem dificuldade, vê se não é isso que acontece com você muitas vezes, a gente tem dificuldade da gente decidir por nós, na nossa vida. Mas quando é na vida dos outros, às vezes a gente sabe qual é a solução, a gente sabe qual é o melhor caminho. E isso acontece em qualquer campo da vida, né? No profissional, no emocional, no financeiro, no espiritual até, no familiar. Às vezes, um amigo nosso fala assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida espiritual, se eu vou aqui, se eu vou ali, se eu faço isso, se eu faço aquilo. E a gente tem uma ideia do que é o melhor para aquilo. Às vezes, já aconteceu com você, por exemplo, de um amigo falar assim, olha, fulano, eu estou me relacionando com tal pessoa, eu acho que eu vou casar com ela. E aí você, que está olhando de fora, você olha para aquela pessoa com quem seu amigo está se relacionando, ou a sua amiga está se relacionando, e fala assim, meu Deus, aquela pessoa é uma pessoa totalmente desajustada, é uma pessoa que tem hábitos muito difíceis, que tem hábitos muito ruins, e o meu amigo, a minha amiga não consegue enxergar isso. Então você de fora, às vezes você olha e você até fica sem jeito de falar com seu amigo e com a sua amiga. E aquela pessoa ali, você está vendo, está claro, qualquer um que está de fora consegue ver, não será um relacionamento positivo. E aí você, para não ser indelicado, você pergunta assim, tem certeza que é isso mesmo? Você não acha que é cedo para já montar uma casa, para juntar ali os paninhos, para casar? Você não acha que é cedo? Você tem certeza que fulano é o melhor para você? Ou seja, tentando orientar aquele amigo, né? Às vezes a gente não consegue falar diretamente, olha, não vai dar certo. Está claro que não vai dar certo. Tem coisa que é muito evidente para quem está de fora. E aí o seu amigo, a sua amiga casa com aquela pessoa e daqui a pouco está vivendo um relacionamento super complicado, um relacionamento abusivo, um relacionamento que não traz felicidade de jeito nenhum. E aí você pensa com você mesmo, poxa, se tivesse me ouvido lá no começo, hoje não estaria nesse caminho tão ruim. Se tivesse me ouvido lá no começo, teria escolhido outro rumo. Mas olha o rumo que escolheu. Esse é um exemplo de coisas emocionais, mas tem também aquela questão profissional que é muito comum. O seu amigo está em um emprego, um bom emprego, e de repente ele recebe uma proposta para ir para um outro emprego. E ele vem falar com você, olha, fulano, eu fui convidado para ir para tal empresa, eu vou trocar de emprego. E aí você que está de fora, você olha e fala assim, nossa, o emprego que ele está é tão seguro, é um emprego que ele já está há 20 anos, é um emprego que pode não ser o melhor do mundo, mas sustenta ele, causa coisas boas para ele, e ele vai trocar por uma coisa insegura, só porque vai ganhar R$ 5 a mais, e aí você tenta orientar. Você fala assim, certeza? Tem certeza que isso é o melhor caminho para você? E aí o seu amigo
ele vai e troca de emprego. E daqui a pouco, no novo emprego, ele começa a ter problemas. Daqui a pouco até é demitido do novo emprego, fica sem emprego nenhum. E aí você pensa, poxa, se ele tivesse me escutado, ele hoje não estaria nessa situação profissional. Ele está. Minha gente, eu estou dando exemplos aqui, falei de parte emocional, falei de parte profissional. Por que é tão difícil para a pessoa que está envolvida naquela situação tomar a decisão correta? Por que é tão difícil para ela ver coisas que quem está de fora, como você, nesses casos que eu citei, vê com tanta facilidade? Por que é tão difícil isso? Por um único motivo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos envolvidos, e quando eu falo nós, somos todos nós mesmos, o seu amigo que tomou a decisão errada, você, eu, quando a gente está envolvido em uma situação, e essa situação ela nos apresenta uma possibilidade nova, muitas vezes a gente se apaixona por aquela possibilidade, a gente se encanta por aquela possibilidade. Eu acho que a melhor palavra aí mesmo é o apaixonar. A gente se apaixona, quer dizer, a gente deixa as nossas paixões falarem mais alto que a nossa razão. E aí a gente não consegue ver se aquela situação realmente é boa ou se não é. A gente não consegue decidir racionalmente, a gente não consegue ver todos os aspectos, todos os ângulos daquela situação, porque a gente está apaixonado. A gente está apaixonado por aquilo e a gente coloca na nossa cabeça, é isso que eu quero. Por mais que outras pessoas falem, olha, tem certeza? Talvez não dê certo. A gente às vezes não consegue ver. E decisão errada agora significa, sabe o quê? Sofrimento no futuro. Decisão errada no passado significa, sabe o quê? Sofrimento agora. Então é possível que nós agora estejamos num rumo, em um caminho de sofrimento, seja no campo espiritual, no campo emocional, familiar, profissional, enfim, financeiro. É possível que a gente esteja em um caminho de sofrimento, em um caminho de dor agora, porque a gente não escutou a nossa razão no passado. A gente se apaixonou por aquela possibilidade e aí a gente tomou aquela decisão errada. Tudo bem, eu entendo, eu posso ter tomado decisão errada lá no passado. Tem como resolver isso? Claro que tem. Sempre tem como resolver a nossa vida. É claro, tirando aquelas condições que eu falei lá no início da nossa conversa, daquelas situações kármicas, que são situações pesadas e que são consequências até dos nossos atos passados, tirando essas condições, essas situações, a gente sempre tem como resolver. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, às vezes exige mais esforço, às vezes menos esforço, mas você sempre tem como resolver aquilo que hoje lhe insatisfaz por causa de uma decisão errada que você tomou no passado. O problema é que nem sempre a gente está disposto a enfrentar os desafios, os esforços que essa mudança exige. Às vezes essa mudança agora para acertar o rumo que a gente vem tomando errado há muito tempo, exige sacrifícios, exige esforços, e muitas vezes a gente se contenta com lamentar. A gente fica assim, ai que pena que a minha vida está assim. Nossa, eu não sei o que fazer, mas também não parou para pensar. A gente fala assim, poxa, eu não consigo mudar a minha vida, não consigo mudar esse aspecto profissional, emocional, financeiro, mas o que eu estou fazendo para mudar? Então, as mudanças para consertar os erros do passado, às vezes elas imprimem desafio, elas exigem esforço. Essa é uma coisa. E outra coisa também, às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Eu sei que a minha situação está ruim na parte familiar, eu sei que a minha situação está ruim na parte profissional, eu não sei nem por onde começar. Então, como que eu vou resolver aquele meu problema que eu tenho hoje por decisões erradas do meu passado, por rumos escolhidos erroneamente, equivocadamente no passado? É para isso que é importante que a gente reflita, minha gente. A gente tem que revisitar o nosso passado e voltando na nossa mente até o ponto onde a coisa começou a degringolar. Até aquele ponto onde, olha, foi aqui que eu tomei a decisão errada. Foi aqui que eu tinha dois caminhos e eu escolhi esse. E agora, o que eu faço? O primeiro passo é esse. Aliás, eu acho que esse é o passo mais importante, que é a gente identificar onde foi o erro. Se a gente persiste naquele caminho errado, não espere que ele vai dar certo. Vai dar certo. Se a gente continua fazendo as mesmas coisas, não espere resultados diferentes, porque não vão acontecer.
Então a gente tem que ir ali, naquele ponto onde tudo começou, e ali para começar a desfazer aquelas situações. Como é que a gente desfaz aquelas situações? A gente não tem como voltar no tempo, a não ser na mente. Na mente, eu identifiquei, foi ali que eu comecei o meu erro. Eu não tenho como voltar lá e não fazer. Mas eu tenho como, a partir de agora, começar a consertar todas as consequências daquele erro e ir para frente. Como que eu faço isso? Se eu identifiquei onde eu errei, agora eu tenho que traçar metas. Por exemplo, eu estou em um relacionamento abusivo, em um relacionamento que não me faz bem. Isso eu quero acabar, é a primeira coisa. Eu identifiquei que eu errei na minha vida quando eu me relacionei com aquela pessoa, quando eu firmei este relacionamento, e eu quero acabar. Então, eu tenho que ver onde eu quero chegar. Eu quero chegar neste ponto em que eu não tenha este relacionamento abusivo me causando tanta dor. Se eu estou num emprego difícil, porque eu escolhi esse caminho, eu tenho que traçar minha meta de falar assim, eu quero chegar em um ponto onde eu esteja em um emprego que me faça bem, tenha uma boa remuneração e ir em frente, e assim por diante. Isso se chama, sabe o quê? Planejamento. O planejamento não é só você traçar a sua meta e falar assim, eu quero. Querer todo mundo quer. O planejamento é ser racional. Eu vou ensinar para você como planejar a sua vida para você chegar aonde você quer. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa que viva um relacionamento abusivo. Aquele relacionamento que causa dor, que causa sofrimento. Ela quer, ela já sabe qual é a meta dela. A minha meta é estar em um bom relacionamento ou não ter relacionamento nenhum. Eu não quero é mais esse relacionamento. O que eu vou fazer? É aí que começa. O que é que eu vou fazer para sair desse relacionamento abusivo? Eu hoje não posso simplesmente falar assim, olha, fulano, não quero mais viver com você. Porque durante todos esses anos eu criei vínculos, inclusive de dependência financeira, por exemplo, de dependência emocional, e eu não consigo me livrar tão facilmente. Então, se eu tenho dependência financeira, qual é o primeiro passo do meu planejamento? O primeiro passo do meu planejamento é eu identifiquei que um dos motivos que eu não consigo me livrar daquele relacionamento é por causa da minha dependência financeira. O primeiro passo é eu resolver isso. Como que eu vou resolver isso? Vou arrumar um emprego. Ah, mas o meu emprego, na minha condição hoje, o meu emprego não me vai dar condições financeiras para eu sair desse relacionamento. Então, o nosso planejamento tem que começar um pouquinho mais atrás. Eu vou aceitar o primeiro emprego que tiver, que ganhe pouquinho, mas que seja o suficiente, por exemplo, para eu pagar um curso para mim, que não me sobre nada desse dinheiro, mas eu vou pagar um curso para mim, para que eu possa me especializar, para que eu possa no futuro conseguir um emprego que vai me dar o sustento que eu preciso. Então, eu vou trabalhar neste emprego, eu vou ganhar pouquinho. Com este dinheiro que eu vou ganhar, eu vou pagar um curso para mim. Aí, quando eu terminar esse curso, eu ainda não vou ter condições, por exemplo, de ter aquele emprego dos meus sonhos que vai me possibilitar a minha independência financeira. Mas eu vou ter condição de ter um emprego um pouquinho melhor do que o atual. E é isso que eu vou fazer. Quando eu for para este outro emprego, eu vou me empenhar, quem sabe esse emprego me consiga a oportunidade de fazer um estágio que vai me possibilitar conseguir um emprego melhor depois, ou este novo emprego vai me dar condições de, ganhando um pouquinho melhor, fazer um aperfeiçoamento para eu conseguir aquele emprego. E assim eu vou galgando os degraus para chegar onde eu quero, até eu conseguir aquele emprego que eu quero para mim, que vai me dar independência financeira e que vai me possibilitar virar para o meu cônjuge e falar assim, olha, foi bom esse tempo inteiro, mas agora eu quero viver só. Não quero mais esse relacionamento. Agora eu tenho condições de me sustentar. Então, minha gente, eu estou falando para você aqui de planejamento. Não adianta a gente simplesmente querer, eu quero chegar lá e a gente não traçar o nosso rumo. Se eu estou desempregado, eu tenho que traçar o meu rumo para conseguir um emprego. Eu tenho que planejar como que eu vou fazer isso. Se eu estou sem relacionamento e eu tenho que planejar como que eu vou fazer isso. Não é ficando em casa, por exemplo, que eu vou conhecer uma pessoa diferente e vou ter um relacionamento com ela. Então, a gente sempre tem condições. É que a gente, às vezes, tem dificuldade de planejar. A gente simplesmente quer aquele resultado. Mas e o passo a passo para chegar até lá, que é tão importante? Cadê aquele passo a passo? Às vezes, a gente até... Isso eu já vi muitas vezes, tá? A gente até tem a meta. Aí, depois dessa conversa toda, aí alguém fala assim, ok, eu vou planejar, eu vou fazer o passo a passo para chegar onde eu quero. E até começa a fazer.
Aí, no meio do caminho, acontece, sabe o quê? Aparece uma possibilidade nova que não estava naquele planejamento. Olha só, está aparecendo uma nova possibilidade. Mais uma vez estamos em uma encruzilhada de decisões. E muitas vezes é possível que a gente se encante novamente, que a gente se apaixone novamente por uma possibilidade que a gente não tinha planejado, mas que para a gente apareceu assim, ai, que coisa boa. E a gente não consiga analisá-la racionalmente. Lembra do que eu estou falando desde o começo, dessa dificuldade que a gente tem de ver as coisas sem paixão? É possível que a gente comece certinho o nosso planejamento para consertar a nossa vida. E daqui a pouco aparece um outro caminho e a gente se engana outra vez e vai para aquele caminho. E mais uma vez, a gente perdeu o planejamento da nossa vida. A gente perdeu o rumo da nossa vida. E a gente perdendo o rumo da nossa vida, a gente vai para rumos que não nos farão bem. Como eu falei, decisão errada agora é sofrimento no. Poxa, então eu sei, eu tenho como revisar a minha vida, como resolver problemas causados pelas minhas decisões erradas, mas para isso eu tenho que fazer o planejamento. E eu sei que durante este meu planejamento, enquanto eu estiver trilhando com calma, passo a passo, sem pressa, tudo aquilo que eu planejei, com a certeza de que eu vou chegar lá, pode aparecer uma outra possibilidade de eu me encantar. Como é que eu faço, então, para, se aparecer essa nova possibilidade, eu não desvirtuar o meu caminho e eu continuar no meu planejamento? Como é que eu faço isso? Minha gente, a cabocla Janaína, lá no terreiro, ela fala o seguinte, que a nossa cabeça é muito rápida, a nossa cabeça é muito ágil, e por isso, às vezes, a gente tende a analisar aquela situação que a gente está, aquela encruzilhada, de uma forma superficial. A gente analisa aquelas possibilidades de uma forma superficial e acaba tomando as decisões precipitadas e olha a gente errando outra vez. Olha a gente semeando para a gente um caminho ruim que vai nos trazer dor mais uma vez. E a gente vai se arrepender depois. Então, para isso, ela sugere que a gente faça alguns exercícios que pode nos ajudar. Porque a gente se encantando por qualquer possibilidade, às vezes a gente deixa de ver as consequências negativas que aquilo tem para a gente, e aí a gente erra. Então ela ensina um método muito simples, que eu gosto muito de fazer, eu faço na minha vida pessoal, e que eu recomendo a todo mundo, porque se a nossa mente é muito ágil, os nossos pensamentos escapam com facilidade. E aí, se a gente já está apaixonado por uma nova possibilidade, aí mesmo é que a gente não consegue ver que aquela possibilidade não é boa. Eu quero voltar lá atrás, naquela questão do amigo que veio falar com você sobre o relacionamento abusivo. Às vezes você vê assim, não vai dar certo. E a pessoa está tão apaixonada por aquela situação que ela fala assim, não, eu sei que fulano não é o melhor, mas eu vou mudá-lo. Aí você pergunta, quantos relacionamentos ele já teve antes de você? Ah, já teve 5, já casou 5 vezes. Nenhuma das 5 anteriores conseguiu mudar. Você tem certeza que você vai conseguir mudar? Mas a pessoa está apaixonada por aquela nova possibilidade e acha que vai conseguir. Então, por isso, este método que a Cabocla Janaína nos ensina é um método muito simples, é um método lúdico, mas nos auxilia a tomar as melhores decisões sempre. E eu vou descrever esse método para você e você vai ver que ele realmente é simples. E no final, eu vou te falar como escolher o melhor caminho sempre na sua vida. Hoje, a gente está aqui para pedir auxílio ao povo cigano para nos ajudar a encontrar novos caminhos. Eles nos ajudam, mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. O povo cigano ele pode estar aqui do nosso lado falando assim, olha, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Mas se a gente está apaixonado, está encantado por aquele outro caminho, a gente vai para o outro caminho. E depois vai falar, meus ciganos queridos, vocês não me ajudaram. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então, minha gente, como voltando ao método, a Cabocla Janaína diz que a nossa mente ela é muito rápida, né? Então, quando a gente tem uma decisão a tomar, a gente acha que já analisou todas as possíveis consequências e aí a gente toma a decisão. Mas, na verdade, nem sempre, aliás, na maior parte das vezes, ficando só no campo mental, a gente não analisa todas as consequências. Então, para não ficar só no campo mental, só no campo das ideias, porque a mente é fugidia, os pensamentos vagam e passeiam e somem, ela sugere que a gente utilize um método visual. Trocar o mental pelo visual, porque o visual
facilita a nossa análise, já que o nosso cérebro, né, ele ordena melhor as ideias através das coisas que a gente consegue ver, coisas que mexem com os nossos sentidos. Então, ao invés de ficar só na mente, vamos colocar em algo que nós possamos ver as nossas possibilidades e analisar ali. Você vai ver que fazendo dessa forma como ela explica, vai ficar muito mais fácil de você escolher entre um caminho e outro. Então, a primeira coisa que ela fala é o seguinte, olha, pega uma folha de papel em branco, é algo visual, é algo que você vai ver. E aí, de um lado da folha, você escreve assim, ó, caminho A, é o primeiro caminho, é a primeira opção. Do outro lado da folha, você escreve caminho B. Olha, gente, tudo isso é um método visual. Você poderia fazer tudo isso na sua mente? Até poderia, mas a nossa mente é muito rápida, muito ágil, os pensamentos passeiam e somem. Então não fica retido na nossa mente tudo que a gente vai fazer. Então por isso é importante o papel, é um método visual. Isso é ensinado pela cabocla lá no terreiro. Ela ensina para todo mundo. Então, ali no caminho A e o caminho B, um de cada lado do papel, cada lado daquele papel você vai dividir ao meio aquela folha, na vertical, com uma caneta, e vai botar de um lado prós e do outro contras. Na parte dos prós, você vai listar todas as coisas que você lembrar, mesmo aquelas que não parecem ter importância. Porque muitas vezes, coisas com pouca importância, a gente acaba não considerando nas nossas decisões. Mas elas podem se somar e se transformar em algo que seja realmente importante. Então, quando você está só na mente, pensando naquela situação, e que você pensa assim, um prozinho aqui, mas isso não tem importância, deixa para lá, é pequenininho. E aquilo passa. Depois tem um outro pró pequenininho e passa também. Mas eles todos juntos podem ter peso. E se você não coloca ali para você visualizar quantos prós você tem ali, você acaba não tendo essa visão global. Então, coloca no papel os prós e os contras. Tudo que você lembrar, mesmo as coisas que parecem que não têm importância, tanto do lado A quanto do lado B. Então, no papel do lado A, tem os prós e os contras. Coloca ali todos os prós que você lembrar. Por exemplo, eu recebi uma proposta para um emprego novo. Quais são os prós? Olha, é mais próximo da minha casa. Tem uma pessoa lá nesse novo trabalho que eu já conheço, que gosta muito de mim. Então, o meu relacionamento profissional vai ser positivo. No contra do lado A, que é ir para o novo emprego. O ir para o novo emprego tem contra também. Por exemplo, apesar de ter o pró de ser mais perto da minha casa, eu vou ganhar um pouquinho menos. Ou a condução que eu vou pegar é mais cara. Olha só como que a gente, analisando, a gente pode verificar coisas pequenas, colocando ali no papel, e que no final, se você pesar tudo, elas vão ter importância. Já no caminho B, que é não ir para o novo emprego e sim continuar no mesmo, aí você pode colocar ali nos prós, eu já conheço a rotina, eu já sei o que fazer, eu já tenho tantos anos do trabalho, isso me facilita muitas coisas. No ponto negativo, o salário é um pouquinho menor, por exemplo, que lá no novo, ou então é mais distante da minha casa. Enfim, aí você tem prós e contras, tanto do caminho A quanto para o caminho B. Eu dei exemplo aqui de parte profissional, de trabalho, mas isso serve para relacionamento, serve para parte familiar, para mudança de casa. Devo me mudar de casa ou não devo me mudar de casa? Vamos lá, vamos analisar. O caminho A é se eu mudar, o caminho B é se eu não mudar. Quais são os prós e quais são os contras de qualquer um desses caminhos, cada um desses caminhos. E aí você vai descrever ali os exemplos, né? Você vai descrever ali tudo que você lembrar, mesmo as coisas que aparentemente não têm importância. Aí, com tudo isso listado, o que você vai fazer? A cabocla, ela fala o seguinte, olha, não tome decisão ainda. Você simplesmente listou ali os prós e os contras de cada opção. Mas não tome, não é o momento ainda de tomar decisão. Por quê? Porque você acabou de pensar sobre essas questões. Então você está emocionalmente envolvido com tudo que você lembrou. As suas emoções estão à flor da pele porque você lembrou de fatos e colocou ali naquele exercício visual. E as suas emoções à flor da pele, elas podem dar mais ênfase a um ponto que ao outro, mais do que devia. Mais uma vez, as nossas paixões podem atrapalhar. Você está envolvido com aquilo ainda. Então ela sugere que depois de tudo escrito, depois que a gente escrever tudo, a gente esvazie a nossa mente, a gente saia daquela situação, a gente esqueça tudo que a gente fez ali, deixa aquilo de lado. E aí a gente vai dormir, por exemplo. Faz isso na hora de dormir, depois você esquece, esvazia a mente. Para esvaziar, para higienizar a mente, é bom, vai dormir.
vai dormir, coloca aquele papel até debaixo do seu travesseiro, e isso ela faz questão de dizer o seguinte, não é simpatia, não. Aquele papel ali, ele tem as suas decisões, né? O caminho A, o caminho B, os prós e os contras de cada caminho, e colocar embaixo do travesseiro não é simpatia. Isso aí é só para a gente dar a mensagem para o nosso cérebro de que aquilo está sob a nossa ação, sob a ação do nosso cérebro, para a gente preparar a nossa mente durante a noite para que no dia seguinte a gente possa tomar uma melhor decisão. E aí, no dia seguinte, o que a gente vai fazer? A gente acorda com a cabeça tranquila, é bom que a gente vá tomar café, que a gente vai relaxar, ou seja, distrair, sem pensar naquele problema, naquela decisão que a gente tem que tomar. E aí, vai tomar café, vai relaxar. Quando você estiver bem, você vai pensar em alguém que você gosta muito. Você lembra que no começo da nossa conversa aqui, nós falamos que orientar o nosso amigo é muito mais fácil do que orientar a nós mesmos? E quando é com o outro, a gente consegue ver com muito mais facilidade o que é o melhor e o que é o pior. E quando é com a gente apaixonado por uma das possibilidades, a gente acaba tomando decisão errada. Pois é, então para evitar isso, você vai pegar aquela folha de papel que você escreveu e vai pensar assim, isso aqui não se refere à minha vida. Isto daqui é a vida da minha mãe, por exemplo. É a vida do meu pai, é a vida do meu cônjuge, é a vida do meu melhor amigo. Pensa na pessoa como se fosse a vida daquela pessoa e aquela pessoa estivesse te pedindo conselho. Olha só, fulano, eu tenho aqui uma decisão para tomar. Eu tenho 2 caminhos para seguir e eu passei aqui, listei para você os prós e os contras de cada um deles. Qual é a melhor decisão para mim? Imagina que seja o seu amigo perguntando isso para você. Então você vai imaginar que aquela pessoa está lhe apresentando aquele papel. É importante que você coloque alguém no seu lugar, que você não se veja como o autor daquilo, porque se você se vir como o autor daquilo, você vai ter paixão. Você vai deixar que as suas paixões falem mais alto, seu encanto por uma das possibilidades fale mais alto, e você não vai conseguir analisar devidamente aqueles itens todos que você listou. Então, para cada item que você ler ali, você vai falar assim, é fulano. Se fosse fulano, o que é que eu aconselharia a ele? Feito isso, você vai começar a analisar aquele papel para decidir. Como é que se analisa? Primeira coisa, vai analisar cada caminho, o A e o B. Cada caminho do lado A, cada caminho do lado B. Vai ver se os prós de cada um superam os contras. Ou seja, no caminho A, o pró do caminho A supera os contras do caminho B. Aliás, desculpa, os prós do caminho A superam os contras do caminho A. Se os prós do caminho A superarem os contras do caminho A, o caminho A é uma boa opção. Se os prós do caminho B superarem os contras do caminho B, o caminho B também é uma boa opção. E essa análise ela tem que acontecer não na quantidade de prós e contras, e sim na sua importância. Existem prós que são muito importantes, existem prós que não são tão importantes assim. Então você tem que analisar os prós e os contras de cada lado do papel. Se os prós superam os contras daquele mesmo lado. Então, se os prós do caminho A superarem os contras do caminho A, o A é um bom caminho. Se os prós do caminho B superarem os contras do caminho B, o B também é um caminho. O ideal, né, é quando acontece isso. É quando os prós superam os contras, e melhor ainda, de um dos caminhos só. Então, se você pegar aquele papel e falar assim, olha, os prós do caminho A superam os contras do caminho B, e os prós do caminho A superam os contras do caminho A, então o caminho A é bom, e os prós do caminho B não superam os contras do caminho B, o caminho B é ruim. Quando a gente chega nessa decisão, ótimo, o caminho A é o melhor, porque ali eu tenho prós que superam contras, e no B os contras superam os prós. Então isso é muito bom. Os prós do caminho A são mais fortes que os contras do caminho A, e os prós do caminho B são mais fracos que os contras do caminho B. Aí fica fácil decidir pelo caminho A. Mas pode acontecer, minha gente, dos 2 caminhos, o A e o B, terem os prós mais fortes que os contras, ou seja, os 2 caminhos são bons. Ou ambos terem os contras mais fortes que os prós. E aí, o que a gente faz nesse caso? Nesse caso, você vai ter que comparar. Vai ter que comparar os prós de um com os prós de outro e ver qual que lhe satisfaz mais. Quando você chegar a essa conclusão, pronto, está decidido. Você está aconselhando seu amigo. E esse conselho que você daria para o seu amigo vai servir para você. Mas aí a cabocla também fala o seguinte,
Será que fazendo desta forma, isso garante que aquela minha escolha vai ser a correta, que eu nunca vou me arrepender disso? Não, não garante. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a sua escolha foi a mais acertada naquele momento, baseado na sua capacidade de análise. Isso quer dizer que você não tinha como analisar mais do que você analisou. Se por um acaso, ainda assim, a decisão foi a errada, pelo menos você vai ter lá no futuro a consciência tranquila de que você fez o que podia, você analisou. E se você não conseguiu naquele momento, lá no passado, encontrar o caminho melhor, é porque realmente as situações estavam muito embaralhadas, estavam muito embaraçadas e você não tinha condição de tomar a melhor decisão. Mas fazendo desse exercício, você nunca vai se arrepender. Você nunca vai olhar para trás e falar para você, poxa, eu poderia ter feito diferente. Não. Mesmo que traga sofrimento aquela decisão, você vai olhar para trás e vai falar assim, eu fiz o que eu podia. Se hoje eu estou sofrendo, eu pelo menos tenho a consciência tranquila de que eu fiz o que eu podia naquela época que eu tinha que tomar a decisão. Então pode ser que lá no futuro você descubra que a outra opção que você não seguiu era melhor, mas você não tinha condições de, com a consciência daquele momento, descobrir isso. A sua escolha não foi precipitada, não foi baseada em paixões. Ela foi uma escolha racional e, por isso, a chance dela estar certa é até muito maior. Então, apesar desse método visual não garantir que a sua escolha vai ser sempre a correta, pelo menos a chance de estar mais correta é sempre muito maior. Porque você deixou de lado as paixões. Você se tirou do meio do problema e colocou um amigo seu. Pensa naquela pessoa bem querida e você ali tem condições melhores de orientar. Uma outra coisa que ela relembra, que a cabocla sempre fala, é, olha só, uma vez que você tenha tomado a decisão, nunca mais reclame daquele caminho que você escolheu, fazendo nesse método. Porque quando você o escolheu, você sabia que haveria contras e aceitou conviver com eles, em favor de todos os prós que você viu. Então você vai fazer esse método e vai escolher, olha, eu quero o caminho A, os prós do caminho A superam os contras do caminho A, o caminho B eu já vi que não é ruim, então eu vou pelo caminho A. Escolheu o caminho A. Mas o caminho A, você sabia desde o princípio que ele não tinha só prós, ele tinha contras também, e você o escolheu. Então não reclame dos contras no futuro, porque você, quando escolheu o caminho A, você sabia que os contras iriam. Minha gente, o importante é, todos nós temos condições de modificar a nossa vida, só que a gente muitas vezes se atabalhoa, a gente se atropela, a gente vai vivendo a vida de uma forma reativa, ou seja, simplesmente reagindo às coisas que estão acontecendo, sem a gente planejar aonde eu quero chegar. O que eu estou fazendo para chegar lá? Como é que eu aconselharia um amigo meu se estivesse nessa situação? Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para consertar aquilo que eu escolhi errado lá no meu passado? E uma vez que eu tenho escolhido o meu passo a passo, eu não vou me desviar do meu foco, não vou me desviar do meu planejamento, eu vou seguir até o fim, não importa se aparecerem outras possibilidades, não vou me encantar. E se por um acaso aparecer uma outra possibilidade, que eu achar que realmente vale a pena no meio desta longa trajetória aí, eu vou analisar. Não vou me encantar, me apaixonar por esta possibilidade de fazer as coisas sem pensar. A racionalidade é importante, porque quem vai viver as consequências daquilo é você. Deus nos dá a chance da gente consertar os nossos caminhos, sempre. Mas isso exige esforço, isso exige planejamento, exige raciocínio. Enquanto a gente se deixar levar pelos sentimentos, pelas paixões, fazer a coisa de qualquer maneira, a gente nunca vai conseguir. Como dizia Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás, fazer um novo começo. Ou seja, a gente não pode voltar lá atrás e desfazer aquilo que a gente fez e começar de novo. Não. Mas a gente pode, qualquer um pode recomeçar agora, fazer um novo fim. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora, fazer um novo fim. Então é isto que nós temos que fazer. Vamos modificar, você pode, você consegue, usa a sua inteligência, faz o método visual que vai ajudar você a tomar decisões. As decisões é você quem tem que tomar. Auxílio espiritual para ir naquele novo rumo que você decidir, nós temos. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para pedir o auxílio ao povo cigano. O povo cigano nos auxilia a caminhar. É aquela figura do povo nômade que está sempre em busca de algo melhor e está sempre se deslocando de um lado para o outro. Isso. Buscando coisas melhores na nossa vida.
vencendo aquelas coisas ruins que ficaram para trás. Tem um ditado cigano que diz: o que caiu da carroça não te pertence mais. Então vamos deixar para trás as coisas ruins, vamos pedir ajuda aos ciganos para que a gente encontre novos caminhos. Assim, ando com o povo cigano, peço a você que acompanhe comigo a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos. Mais uma vez, Oxalá. Meu Pai Oxalá, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos a vós, para vos pedir, meu Pai, vosso auxílio sobre cada um de nós. Meu Pai Oxalá, temos seguido caminhos que nos trazem infelicidade, que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento. Permita, meu Pai, que de agora em diante nós tenhamos condições de escolher caminhos melhores, através da nossa racionalidade, deixando de lado um pouquinho as nossas paixões, as nossas emoções, os nossos sentimentos desajustados, que muitas vezes nos fazem tomar decisões equivocadas. Meu Pai Oxalá, permita que possamos cada vez mais nos ligar a vós, cada vez mais escolhermos caminhos que nos levem ao bem, à paz, à alegria. Que sejamos inteligentes o suficiente para não nos envolvermos em caminhos que nos trazem dor. Permita, sobretudo, meu Pai, que nós possamos ser abençoados por todo o povo cigano e que o povo cigano possa nos auxiliar nas nossas mais difíceis decisões. Elevamos os nossos pensamentos ao povo do Oriente, elevamos os nossos pensamentos ao povo cigano, pedindo ao povo cigano, pedindo ao povo do Oriente, que nos sustente sempre nas melhores decisões, nos melhores caminhos. Ó povo cigano, que tanto percorre o mundo em busca de alegria, levando a sua alegria, a magia do fogo, a magia da mente, a magia da prosperidade. Acompanha cada um de nós, ajuda-nos a encontrarmos nós também os melhores caminhos. Neste momento, nós formamos a nossa corrente vibratória, em que cada um de nós vibra uns pelos outros. Meu povo cigano, com as mãos dadas, nós formamos a grande roda ao redor da fogueira cigana. Dançamos com o povo cigano e pedimos as vibrações do povo cigano sobre cada um de nós para nos facilitar as melhores decisões, para nos facilitar os melhores caminhos. Permita, povo cigano, que além de descobrirmos quais os melhores rumos para nós, descobramos também a força que há em nós para continuarmos caminhando nos rumos escolhidos ao povo cigano. Que sejamos impulsionados pela magia cigana e possamos ir em frente dentro da carroça cigana, levando para a prosperidade, para a alegria, para o êxito em todos os nossos caminhos. Ajuda-nos a encontrarmos novos caminhos e ajuda-nos também a persegui-los, a segui-los com toda a força que vem do Oriente. Salve o povo cigano! Upcha! Arriba! Arriba, pueblo gitano! Salve o povo cigano! Salve o povo cigano, então! Arriba, povo cigano! Salve os ciganos, salve as ciganas! Upcha! 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 Cigano, seu caminho é colorido, azul do céu, verde do mar. Cigano, seu caminho é colorido, azul do céu, verde do mar. São os ciganos chegando na aldeia, a força da lua cheia vem na Umbanda Saravá. São os ciganos chegando na aldeia, a força da lua cheia vem na Umbanda Saravá. Cigano, seu caminho é colorido, azul do céu e verde
céu verde do mar. Opa! Cigano, seu caminho é colorido, azul do céu verde do mar. São os ciganos chegando na aldeia, a força da lua cheia vem na Umbanda Saravá. São os ciganos chegando na aldeia, a força da lua cheia vem na Umbanda Saravá. Lua, oh lua, é lua cheia, ouço o violino a tocar. Lua, oh lua, é lua cheia, ouço o violino a tocar. São os ciganos chegando na aldeia, a força da lua cheia vem na Umbanda Saravá. São os ciganos chegando na aldeia, a força da lua cheia vem na Umbanda Saravá. Optcha! Salve o povo cigano, optcha! Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar de uma cigana que mora naquela estrada? Ela tem sua morada sob o clarão do luar. E uma cigana que mora naquela estrada, ela fez sua morada sob o clarão do luar. Cigana da estrada, força poderosa, me dê proteção e axé, ciganinha formosa. Cigana da estrada, força poderosa, me dê proteção e axé, ciganinha formosa. Quem nunca, quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, quem nunca, quem nesse mundo nunca ouviu falar de uma cigana que mora naquela estrada? Ela tem sua morada sob o clarão do luar. E uma cigana que mora naquela estrada, ela tem sua morada sob o clarão do luar. Cigana da estrada, força poderosa, me dê proteção e axé, ciganinha formosa. Cigana da estrada, força poderosa, dê proteção e axé, ciganinha formosa. Quem nunca, quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar de uma cigana que mora naquela estrada? Ela fez sua morada sob o clarão do luar. Se uma cigana que mora naquela estrada, ela fez sua morada sob o clarão do luar. Cigana da estrada, força poderosa, me dê proteção e axé, ciganinha formosa. Cigana da estrada, força poderosa, me dê proteção e axé, ciganinha formosa. Bem que eu lhe avisei que você não jogasse essa cartada comigo. Bem que eu lhe avisei que você não jogasse essa cartada comigo. Você parou no valete e eu parei na dama. Amigo, vê se não se engana, ela é cigana, é uma moça de fé. Amigo, vê se não se engana, ela é cigana, é uma moça de fé. E bem que eu lhe avisei que você não jogasse essa cartada comigo. Ô cigana, bem que eu lhe avisei e você não jogasse essa cartada comigo. Você parou no valete e eu parei na dama. Amigo, vê se não se engana, ela é cigana, é uma moça de fé. Amigo, vê se não se engana, ela é cigana, é uma moça de fé.
força de fé. Opcha, arriba povo cigano, arriba todo povo cigano, a sua proteção. Ganhei uma cabana velha e foi a cigana quem me deu. Ganhei uma cabana velha, foi a cigana quem me deu. E o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu, não é meu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Ciganinha puerê, puerê, puerá, ciganinha puerê, puerê, puerá. Ô minha cigana puerê, puerê, puerá, ciganinha puerê, puerê, puerá. Ganhei uma cabana velha e foi a cigana quem me deu. Ganhei uma cabana velha e foi a cigana quem me deu. E o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Ô ciganinha puerê, puerê, puerá, ciganinha puerê, puerê, puerá. Ô minha cigana puerê, puerê, puerá, ciganinha puerê, puerê, puerá. Meu Pai Oxalá, nós queremos vos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em pensamentos e sentimentos, vibrando com o povo cigano e recebendo as vibrações do raio amarelo, do raio dourado sobre cada um de nós. Teríamos muito a vos agradecer, meu Pai, mas por falta de palavras, vos pedimos que recebam o nosso agradecimento através da prece de Cáritas, junto com todos. Recitamos assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina. Meu Pai Oxalá, mais uma vez nós vos agradecemos por tudo. Vos agradecemos pela oportunidade de termos estado reunidos nesta manhã de domingo tão importante para nós, em busca de novos rumos, tão importante para o Brasil, em busca de novos rumos neste domingo de eleição, tão importante para a Umbanda, que hoje aniversaria, faz 112 anos de anunciação no plano material. Permita, meu Pai, que sejamos sempre vibrados, irradiados, guiados, guardados pelo povo do Oriente, pelo povo cigano, nos trazendo a paz, a harmonia interior, nos facilitando o alcance de novos rumos. Que a luz amarela, que a luz dourada esteja sempre sobre nós, iluminando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos agora e sempre. Obrigado por tudo. E assim seja. Graças a Deus. Pois é, minha gente, estamos chegando ao fim
do nosso encontro de hoje. Esse encontro nesse dia tão especial, como nós falamos, dia de eleição, votem com consciência, querendo os novos rumos para a nossa nação, para as nossas cidades. Agradeçamos também a Deus pela Umbanda, pelos 112 anos de Umbanda. Tivemos um pequeno probleminha aí durante a transmissão, me parece, na internet, mas já resolvemos tudo. E o nosso próximo encontro já está marcado, né? É no dia 6 de dezembro, a corrente do raio verde, pedindo ao nosso Pai Ossan o remédio para a nossa cura material e espiritual. Minha gente, a nossa próxima corrente será a última corrente deste ano. Então não percam, no dia 6 de dezembro. Mas nós vamos encerrar agora aqui o nosso encontro da mesma forma que nós iniciamos, com um pensamento elevado, com alegria, com gratidão e, mais que tudo, com a certeza de que nós somos capazes de conseguirmos novos rumos para a nossa vida. Basta nós sermos um pouquinho mais racionais, menos passionais, a gente consegue. Vamos traçar meta, vamos seguir o nosso planejamento. Eu sou capaz, você é capaz. Todos nós somos capazes. Um grande beijo. Até o nosso próximo encontro. E com a mesma alegria que a gente iniciou, a gente encerra o nosso encontro de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. E a gente encerra o nosso encontro com o mesmo pensamento positivo, vibrando positivamente, com a certeza de que todos nós somos capazes de modificar tudo de ruim para melhor. Você é capaz, a vida nos espera e temos muito a viver. Você é capaz. Olhe que o dia já raiou, meu irmão. Levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora. Acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão. Levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E vamos sair daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E muitas vezes temos que recomeçar, temos que buscar força. E o momento é agora. Veja, o momento é agora. Confie, recomece de novo e verás que o amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora. Acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E a gente sai daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Mais uma vez, lá de dentro com força. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E é em paz que nós terminamos o nosso encontro de hoje, com a certeza de que todos nós somos capazes de superar os desafios da vida, com a certeza de que nós somos capazes de sermos felizes. Que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.